motivo de alegria estarmos aqui nesta noite. Nós queremos abençoar a sua vida aí do outro lado, né? Nós queremos render graça ao Senhor por mais uma vez. Ele está aqui nos colocando de pé para estarmos fazendo a obra dele. Que essa noite você se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que as suas forças se renovem nesse Deus que é grande e poderoso. Nós iremos ler a palavra do Senhor, que é alimento para a nossa vida. Amém? Convido você a pegar a sua Bíblia agora neste momento. E você abra no livro de Joel, no capítulo 2. E o versículo 18 e 19 nós iremos ler agora. Amém? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre nações. E o versículo 21 nos diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Amém? Que palavra poderosa. O Senhor nos diz: regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor realiza grandes coisas até nos dias de hoje. Amém? Mas essa fé, essa palavra, essa convicção tem que estar em nossos corações, para que Deus venha e opere em nós o milagre que precisamos. Amém? Feche os teus olhos nessa hora, que você possa agora pensar no Senhor teu Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor Jesus. Nós possamos buscar nele o nosso auxílio, a nossa força, porque o Senhor é aquilo, Deus, que nós precisamos, o nosso bem maior e precioso, Pai. Deus, em nome de Jesus, te entregamos o nosso coração nesta hora. Te entregamos, Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos entes queridos, Pai, os nossos amigos. Te entregamos, Senhor, a nação Brasil nas tuas mãos. Pai querido, que o Senhor possa olhar por todo o mundo, Deus. Que o Senhor venha socorrer cada um nesta hora difícil, meu Pai. Essa pandemia onde os corações, Pai, estão aflitos, aonde as pessoas não veem saída, meu Deus, aonde o desespero muitas vezes quer tomar conta. Mas nós declaramos em teu nome, Jesus, que todas estas coisas caiam por terra em nome de Jesus. E que o Senhor tenha o senhorio, Pai, de tudo em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Nós declaramos em nome de Jesus. E convido você a adorar conosco nesta hora. Amém? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, diga, vem, ó Deus. Este lugar eu desejo sentir teu poder, teu poder. Adore o Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este lugar eu desejo
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Aleluia. Glória, Santo amado. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. A palavra que eu trago hoje para vocês está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É uma passagem muito conhecida, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Normalmente essa passagem ela é muito usada em palavras, em pregações voltadas mais à conversão, a temas de conversão, de nova criatura. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão nessa palavra voltada para a oferta e o dízimo. Palavra de oferta
Nós, quando conhecemos a palavra do Senhor, quando nós fomos resgatados pelo Senhor, Deus, Ele nos transformou em nova criatura. A palavra do Senhor fala que Ele nos transforma por completo. O velho homem morre e uma nova criatura surge no lugar. Então, não existe nenhum reparo de algo que já existia, não existe um aprimoramento de algo que já existia, não. O velho homem, ele morre, uma nova criatura, ela surge no lugar. Nós somos uma nova criatura. E essa nova criatura, ela pode até ter aparência física, que eu falo. Eu continuei sendo Ítalo, por fora, aparentemente eu posso até continuar sendo a mesma pessoa, mas eu mudei. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Nós temos uma nova identidade em Cristo. E aí é que entra a palavra que eu quero trazer hoje, a reflexão que eu quero trazer hoje. Quando nós somos transformados, nós veremos outras pessoas totalmente diferentes do que éramos antes. E a palavra de Deus, ela não tem variação de dúvida, ela não muda, ela é imutável. Deus não muda, não mente. Então, se nós somos novas criaturas, nós também não podemos negligenciar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, um dos mandamentos de tantos que nós temos na Bíblia, que é o nosso manual, é que devemos devolver tudo aquilo que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, nós devemos devolver. Nós devemos também ofertar a casa do Senhor. Então, nós, como sendo nova criatura, vivendo agora para Cristo e não para o mundo, porque o mundo, ele não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Nós devemos cumprir essa palavra. Então, não negligencie essa palavra. Não use a palavra do Senhor por conveniência, achando que uma coisa está certa, mas a outra não é bem assim, não vou usar. Não, a palavra do Senhor é para ser usada por completo. Nessa noite eu te convido a refletir sobre isso, porque nós somos nação eleita do Senhor. Sendo assim, nós devemos cumprir sim os mandamentos do Senhor, porque senão não estaremos servindo ao Senhor. E aí você deve até me perguntar agora nesse momento: Ítalo, mas as coisas estão tão complicadas dessa pandemia, não estou conseguindo ganhar muita coisa, já não consegui, agora piorou. Amado, eu te digo, se você está recebendo o que seja, mesmo reduzido, mesmo que seja muito pouco, o Senhor está te dando, devolva. Não por obrigação, mas por amor. Por obrigação nunca, mas por amor. Porque Ele fez por amor. E se você tem, porque Ele te deu. E se por acaso você não tem aí, olha ao Senhor, porque com certeza Ele vai te dar, para que você possa devolver. Debaixo dessa palavra, eu quero que você reflita isso e saiba que o Senhor está contigo. Nós também estamos, todos estamos passando por essa dificuldade, mas nós somos o corpo de Cristo. Estamos unidos e temos que ficar unidos, não fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente. Amém? Vamos louvar o Senhor. Por tudo que
nós te agradecemos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuarmos a Deus, que é motivo de gratidão. Agradecemos a Ele por tudo, agradecemos a Ele pela sua vida, você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando, aonde quer que você esteja, que a bênção do Senhor possa te alcançar. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu quero falar nessa noite sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 33, que é um versículo bastante conhecido, quando a palavra diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus. O reino de Deus deve ser o centro da nossa vida. Mas o que é exatamente o reino de Deus? Alguns pensam que é o céu, outros pensam que é aqui na terra, ainda outros acham que é um sentimento fraterno que deve existir entre os cristãos, ou que é mesmo a própria igreja. Outros consideram o reino de Deus uma visão futura, apocalíptica. Mas o que é o reino de Deus, o qual Jesus falava frequentemente? É notável que os milhões de cristãos, de pessoas por todo o mundo, pessoas identificadas como cristãos, poucos pensam, poucos sabem sobre este conceito, o reino de Deus, e menos ainda sabem do que se trata o reino de Deus. Agora é interessante falar disso, porque o próprio fundador da fé cristã, Jesus Cristo, ele diz que isso deve ser prioridade. O reino de Deus deve ser o número 1 na vida de cada cristão. E por isso ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, ele falou do reino de Deus em uma parábola instrutiva após outra, sempre falando do reino de Deus, é assim, explicando que nada tem maior valor e importância do que o reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é a mensagem central do Novo Testamento. Foi o tema principal pregado por Jesus e pelos apóstolos. E nesta noite, nós queremos pedir para que Deus venha nos orientar e nos ensinar de fato o que é o reino de Deus. Quando Ele nos ensinou a orar, nos ensinou também a expressar um desejo ardente, que é o desejo de Deus, é que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Então, o que é o reino de Deus? Onde ele está? Será que existe hoje em dia? Ou ainda é para o futuro? Por que então o reino de Deus é tão importante? Eu quero começar falando primeiro do que não é o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, nós afirmamos que Deus está nos céus. E na mesma oração, oramos dizendo: pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. A Bíblia ela nos mostra que Jesus ele subiu aos céus e está à destra do Pai, está lá do lado direito do Pai. Frente a estas afirmações, o reino de Deus parece algo muito distante de nós, como se Deus estivesse numa extremidade e nós em outra. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é a minha igreja. O reino de Deus não é a minha denominação. O reino de Deus não é toda a igreja em toda a terra. O reino de Deus é maior do que a igreja.
o reino de Deus é o governo de Deus. E onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino de Deus. O reino de Deus fala também da presença do rei. Onde está o rei, está o reino. O reino de Deus, ele é experimentado no dia a dia de nossa vida. Experimentado à medida em que pequenos sinais, eles são vividos. É interessante porque em toda a comunidade cristã temos essa tarefa de mostrar o reino de Deus. Quais são as características então do reino de Deus? O reino de Deus não é físico, nem geográfico, nem político. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, em João 18,36. A porta de entrada do reino é o arrependimento e a fé. Lá em Marcos 1,15, Jesus pregava e dizia: cumpriu-se o tempo e está chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só entra no reino de Deus os que nascem de novo. Lá em João 3, o versículo 3, Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele fala: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Lá em Lucas 17:21, nem dirão, diz a palavra, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus também fala de uma qualidade de vida. Lá em Romanos 14:17, ele diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Quais são os súditos desse reino? São pessoas diferentes. Quando Jesus ele chama, lá em Mateus 5, ele chama pobres, ele chama quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. É interessante quando olhamos também para o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino diferente do mundo. Podemos até dizer que o reino de Deus está de ponta cabeça, porque no reino de Deus o maior é o menor. Quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos. Os que estão lá no topo da pirâmide vão para baixo, e os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. No reino de Deus há uma revolução geral, porque o reino ele dispersa os que têm no coração a ganância, a soberba. Ele também é uma revelação, uma revolução política, porque ele derruba dos tronos os poderosos. É uma revolução social, porque ele exalta os humildes. É uma revolução econômica, porque enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. É tremendo quando nós olhamos para o reino de Deus, porque no reino de Deus todos os preconceitos caem por terra. Vence-se no reino de Deus o preconceito religioso, porque os chamados gentios são alcançados por Jesus. O samaritano, ele passa a ser um exemplo de vida cristã. A mulher samaritana torna-se missionária. Vence o preconceito político, ideológico. Jesus, ele chama um de extrema direita, quando ele chama Mateus, e o outro de extrema esquerda, Simão o Zelote. Vence o preconceito social, moral, porque Jesus ele transformou uma mulher prostituta, possessa, na primeira missionária da sua ressurreição.
Jesus, ele transformou um louco possesso em um missionário em Decápolis. Jesus, ele chama rudes pescadores e com eles transforma o mundo. Jesus transforma o maior perseguidor da igreja no maior apóstolo dos gentios. Então o reino de Deus é assim. O reino de Deus deve ser a maior inspiração do crente. O reino de Deus é a pérola de grande valor. E a oração do crente deve ser: venha o teu reino. O reino de Deus é o nosso maior tesouro. O reino é como um tesouro escondido. E quando você acha, abre mão de tudo o que tem para comprar este tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do rei, das bodas do filho do rei. Aonde o reino de Deus chega, quebram-se as correntes da opressão. Jesus veio para nos dar uma nova visão, uma mentalidade nova, uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade. Aonde o evangelho do reino chegou, as pessoas saíram da escuridão, saíram da ignorância, da escravidão. No reino grande é o que serve. O próprio rei se cinge com a toalha e pega a bacia. E a Bíblia diz que ele veio para os pobres, os doentes, os fracos, os miseráveis. Ele curou os cegos, coxos, paralíticos, aleijados, hemorrágicos, leprosos, lunáticos. Ele é o Deus que alivia o sofrimento. Devemos, queridos, ter compaixão dos aflitos. O cristianismo, na história, foi o maior braço da misericórdia de Deus. Hospitais, creches, escolas, leprosários. Os filhos do reino sentem-se a compaixão do rei. Jesus, ele veio para libertar. Ele veio para quebrar o jugo do pecado. Ele veio para soltar as ligaduras, as algemas, quebrar as algemas do mal. Muitos ainda vivem num calabouço, numa masmorra existencial. São escravos do vício, do pecado, do mundo, da carne, do medo, do diabo. Mas quando o reino de Deus chega a nova vida. Não podemos viver no reino de Deus comportando-nos como filhos das trevas. Somos livres, somos santos, somos novas criaturas. Quando nós olhamos para essa dicotomia, é porque existem dois reinos. Podemos classificar os seres humanos em dois grupos: aqueles que vivem como querem e os que vivem como Deus quer. São dois conceitos de governo da vida que são opostos entre si: o império das trevas e o reino de Deus. Paulo aos Colossenses afirma que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. A Bíblia também declara que Satanás é o que domina sobre o império das trevas, enquanto Jesus, ele exerce o governo sobre o reino da luz. O império das trevas é aquele que pretende viver segundo os seus próprios critérios e acaba se enganando. Quando alguém faz o que quer, pensa que está tudo bem, mas na realidade está se destruindo e caindo na armadilha do diabo. Por isso é que devemos levar em conta que a raiz do mal do homem está em sua rebelião, seu egoísmo, a sua pretensa independência de Deus.
ao não levar em conta a Deus, nem reconhecê-lo como Senhor e Rei sobre a sua vida, essa pessoa está seguindo o mesmo caminho de rebelião de Satanás, e terminará também como consequência debaixo do seu domínio. Satanás, ele é chamado na Bíblia de o príncipe deste mundo, e com os seus demônios ele exerce uma força espiritual maligna, cujo propósito, a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir, é transtornar, é arruinar e por fim destruir o homem. Para isso há tanta confusão, a maldade está ao nosso redor, e muitas vezes você identifica a maldade no próprio ser humano. Então é importante reconhecer que os nossos recursos não são suficientes para fazer frente ou evitar cair em suas garras. Temos que depender de Cristo. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, em 1 João 3,8. Lucas também ele testemunhou de que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, lá em Atos 10:38. Todos nós nascemos no reino das trevas por sermos descendentes de Adão. Lá em Efésios 2:3 fala: todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e Deus quer transportar todo aquele que crê para o seu reino. Por isso ele enviou o seu Filho que nos chama para seguir, ser os seus discípulos. A verdadeira conversão é ser livre do poder das trevas e ser transportado para o reino de luz. Este reino, ele não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas ou derramamento de sangue, mas pelo Espírito Santo. Deus, ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Mateus 6 ensina a orar: venha o teu reino. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino de Deus vem e o rei governa. Não política, mas o Evangelho. O reino de Deus avança ainda quando o rejeitamos. Podemos rejeitar Jesus, mas nunca detê-lo. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O reino avança, o reino é vitorioso. Várias foram as tentativas usadas para afastar Jesus do propósito de implantar o reino. Herodes quis matá-lo, o diabo quis desviá-lo, as multidões quiseram fazer dele um rei político, os religiosos o acusaram de blasfemo, impostor, os sacerdotes por inveja se reuniram aos políticos para o prender. Todos se juntaram para deter Jesus e o seu reino. Mas ainda quando na cruz, Jesus ele era o dono da situação. Ali ele abriu as portas do reino para o ladrão arrependido. Os homens quiseram detê-lo pregando uma cruz, mas na cruz ele abriu as portas do reino para você, para mim, para todo aquele que nele crê.
E eu quero concluir esta mensagem sobre o reino de Deus, dizendo que é preciso aceitar a Jesus. Aceitar a Cristo é um passo que qualquer pessoa pode fazer por meio da fé. Aceitar a Cristo é dizer sim à obra de Deus e o seu reino. Jesus Cristo é o reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começa o reino. No dia a dia, na vivência cristã, experimentamos os sinais do reino. E isso é experimentado quando vivemos como irmãos e irmãs, superando preconceitos, partilhando do que temos, aprendendo a servir com alegria, sem interesses próprios, confiando na ação e no cuidado de Deus, colocando também os nossos dons a serviço do reino de Deus. Eu ressalto nesse momento que eu fui transformado por Cristo no dia 2 de fevereiro de 1989, depois que eu o aceitei como meu Senhor e Salvador, não antes. E Deus, Ele pode fazer a mesma obra na tua vida. Você só precisa consentir que Ele faça. Você só precisa crer e orar: venha o teu reino. Há 3 passos básicos a se tomar para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. O primeiro passo é reconhecer que é pecador, afastado de Deus, e que Cristo é o Filho de Deus que veio em carne para nos salvar. Ele morreu, ressuscitou, voltou para a presença do Pai. Segundo passo, arrepender-se dos seus pecados em confissão diante de Deus. Lá em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em Atos 3, 19 e 20, ele fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Aceitar a Cristo na sua vida, deixando Ele ser o Senhor e Salvador. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. E Romanos 10,9 fala: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Onde está o reino de Deus? Deve estar dentro de nós. Venha o teu reino. Viva como filho do rei. Viva como cidadão do reino. Trabalhe para que este reino venha em sua plenitude. O maior interesse do cristão não é este mundo. O maior interesse do cristão é o reino de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai,
Queremos estar no teu reino e que o teu reino esteja dentro de nós. Paz, justiça, sentimentos. Tem faltado paz em muitos corações. E a pergunta é: será que o reino de Deus está dentro dele, dela? Quando o rei governa, a paz está dentro. Como o Senhor mesmo orou, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Queremos o teu reino dentro de nós, queremos o teu reino, Pai, nesses dias em que muitos têm perdido a fé, vivendo desespero, angústia, porque não entende o que era o reino de Deus. Queremos estar no teu reino, queremos ter o